Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e de todos aqueles que você ama, toda a sua família. Nós estamos dando continuidade aos nossos discipulados que nós temos feito. Estamos fazendo uma série de discipulados, discipulado 1, discipulado 2, 3 e assim por diante. Esse será o nosso discipulado de número 5. E hoje nós vamos aprender o que a palavra de Deus nos diz com respeito a obras. Ou seja, muitas pessoas acreditam que eles vão ser salvos porque eles praticam coisas boas. Mas não é bem isso que a Bíblia diz. E nós vamos entender isso hoje para que nós possamos dar uma resposta para algumas pessoas que talvez venham nos perguntar a respeito deste assunto. Nosso intuito não é criticar a religião de ninguém aqui, mas é simplesmente passar a palavra de Deus para os corações, para que a pessoa, através da Bíblia Sagrada, ela possa ser instruída a respeito das coisas de Deus. Então, a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser salvo fazendo boas obras. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vi uma pessoa dando um prato de comida para um mendigo, eu vi uma pessoa dando uma cesta básica, uma pessoa dando uma roupa, isso, aquilo, outro. Isto é uma coisa intrínseca do ser humano. O ser humano, dentro do coração dele, ele sente muitas vezes o desejo, a compaixão de fazer algo pelo seu semelhante. E isso é muito bom, isso não é ruim. Isso é algo que nós precisamos fazer, mas nós temos que entender, de acordo com a palavra de Deus, que fazer apenas isso não é o que vai nos dar a salvação da nossa alma, né? Lembrando você que a salvação da nossa alma é quando nós partirmos deste mundo, quando nós morrermos, a nossa alma ir para um estado de salvação junto a Deus. Então eu gostaria de ler com você que a salvação ela é um presente de Deus. Todo aquele que é salvo, ele é presenteado por Deus. E isto é totalmente gratuito. Nós não precisamos pagar pela salvação. Deus nos deu este presente. E isso nós só podemos obter a nossa salvação pela fé. Não há nenhuma outra forma de obter a salvação a não ser pela fé. Através dos nossos esforços, nós não conseguiremos ser salvos, mas sim pela fé. Eu gostaria de ler com você o livro de Efésios, capítulo de número 2, no verso de número 8 e verso de número 9. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir ela aí, é muito bom. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que nos diz da seguinte maneira: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou pode ser traduzido também como é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só o que a palavra de Deus diz. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse obtida por obras, talvez uma pessoa que tem condições financeiras, ela poderia se gloriar. Eu fiz isso para alguém, eu fiz aquilo para alguém. Mas na realidade, esta pessoa, se ela estiver fazendo obras pensando que ela vai obter a salvação através dessas obras, através de fazer coisas boas, ela está muito enganada. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, a seguinte palavra. Vamos ler aqui Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a nossa salvação é gratuita. Nós mesmo que nós quiséssemos pagá-la, nós não podemos pagá-la, porque Deus nunca requereu algo do homem que ele pudesse pagar para dar a salvação para ele, não. Deus nos deu a salvação porque ele nos ama. E nós temos que receber esta salvação pela nossa fé. Vamos ler agora Tito, capítulo 3, do verso 4 até o verso 7. Tito, capítulo 3, do verso 4 até o verso 7. Vamos pegar aqui na Bíblia Sagrada, Tito, capítulo 3, do verso 4
até o verso de número 7. 3, do 4 ao 7. Que nos diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, que também pode ser lida como o amor de Deus em ação, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, não pelas coisas boas que nós fizemos pelo nosso próximo ou para nós mesmos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E ele continua dizendo que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a salvação ela é obtida pela graça de Deus. Pastor, o que é graça? Graça, quando você lê na Bíblia Sagrada que nós fomos salvos pela graça, nós fomos salvos por algo que nós não merecíamos. Foi o bem imerecido de Deus, ou seja, nós não merecíamos essa salvação, mas Ele quis nos dar. Então isso se chama graça, o bem imerecido de Deus. Ninguém pode ser justificado ou perdoado dos seus pecados por obedecer qualquer lei. Antes de Jesus Cristo vir, diz a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que o homem tinha uma lei que ele deveria cumprir. Quando Jesus Cristo veio, ele cumpriu a lei e agora ele nos salva, não por nós cumprirmos a lei, mas pela graça dele, ou seja, ele cumpriu a lei e nos deu a salvação de graça. Ou seja, pela fé nós obtemos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Para sermos justificados, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Todas as vezes que nós somos justificados, é porque nós acreditamos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nós passamos a ter esta fé na morte dele por nós e nós somos justificados pela sua graça, pelo seu bem imerecido. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, verso 16, a seguinte palavra, Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Olha o que eu acabei de falar aqui. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, você tem que entender o seguinte. Nós somos salvos porque nós acreditamos, porque nós temos fé que Jesus Cristo morreu por nós na cruz para nos salvar e a partir desta fé, esta salvação ela é acreditada na nossa vida como graça, ou seja, Deus vê que nós acreditamos que Jesus morreu por nós e Ele nos salva pela fé. E as obras, pastor? As obras é o seguinte, quando você é salvo, Deus coloca dentro do teu coração a compaixão pelo ser humano. Então você pratica as obras, você ajuda o irmão, você ora pelo irmão, você sente compaixão, você visita, você abraça, você dá uma roupa, você dá um prato de comida, você cuida das pessoas, mas você faz isso não porque você acredita que você vai ser salvo porque você está fazendo isso. Você acredita que Jesus faria o mesmo que você. E a mente de Cristo vai estar em nós a ponto de nós entendermos que nós fomos criados em Cristo, ou seja, nós fomos salvos para as boas obras. Mas se uma pessoa fizer boas obras, pastor, e não acreditar em Jesus Cristo, não tiver recebido Ele como Salvador único e pessoal, infelizmente eu tenho que dizer para você que ele não será salvo por essas boas obras. As boas obras, ao olhar de Deus, ela é algo bom? Sim, é algo bom. Deus nunca quis que um semelhante deixasse o outro semelhante passar necessidade de alguma coisa. Porém, para que a pessoa seja salva, ela precisa acreditar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que isso tenha ficado bem esclarecido, que você tenha aí anotado aí os versículos, porque é isso que a Bíblia Sagrada nos diz.
Depois nós vamos estar fazendo o próximo discipulado e eu quero que você esteja conosco e que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.